entendemos que a espiritualidade é o motor que nos mobiliza, que nos conduz, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais também, mais lá no final, o que é mesmo essa Domus, a SF, né? Por que nós estamos aqui conversando disso? Mas eu quero dizer que o nosso encontro começa com uma grata surpresa, né? Eu estava dizendo, quem estava aqui, eu não conhecia o professor José André, que vai hoje nos ajudar na reflexão, mas como a tecnologia tem sua positividade, né, suas coisas boas, e são várias, nos permitiu nos encontrar através da irmã Cristiane, do padre Edivaldo, que está aí do mundo da filosofia, escutou o professor José falando. E aí a gente entra em contato por e-mail, consegue o WhatsApp e começa a conversar. Mas até então eu achei que estava só falando com o professor José André. E já estava feliz porque tinha encontrado algo assim próximo a nós. Ele tinha estudado em Santa Rosa, na Faculdade Salesiana Dom Bosco. Eu disse, opa, conhece a casa. Depois eu descobri que tinha trabalhado no ITEPA. Pensei, opa, tem laços com essa região, olha como o espírito vai nos conduzindo. E hoje ele chega aqui e conversa vai, conversa vem. Ah, mas como é que o senhor passou por aqui, é daqui, está no Mato Grosso, como é que é esse mundo? Ah, eu sou do mundo, eu sou andarilho. Porque eu acho que a única coisa que a senhora não sabe é que eu sou padre. Então, o professor e padre José André está conosco para nos orientar, é missionário da Sagrada Família. Depois ele vai contar um pouco melhor essa história, mas é da casa, porque já esteve aqui, conhece bem essa região, né? E também, para mim, é uma alegria, porque ele é missionário da Sagrada Família, né? Nosso Instituto Apóstolos da Sagrada Família, então somos da mesma casa de Nazaré. Lá a gente se entende, né, com aquele povo lá, Maria, José, Jesus, aquela carpintaria, enfim. Esse povo aí é conhecido da gente. Então, eu acho que nós vamos ter uma excelente noite para conversar, né, sobre esse tema da espiritualidade, do mundo do trabalho, hoje uma realidade tão difícil que nós vivemos. E eu queria iniciar, quero pedir permissão para partilhar com vocês uma reflexão, pequena reflexão, conduzida, escrita, na verdade, pelo padre Adroaldo, que é um padre jesuíta. Dentro do clima de Pentecostes, que nós celebramos no final de semana passado, né, os cristãos católicos. E ele diz assim, viver uma vida segundo o Espírito é deixar-nos recriar, deixar-nos mover, transformar, alargar, soltar as asas nos momentos mais petrificados e pesados de nossa vida. É sinal de sua silenciosa presença. De imediato nos sentiremos livres do peso que fomos arrastando durante tanto tempo. E por uns instantes nos atrevemos a viver como filhos e filhas do vento. O Santo Espírito é sopro que vivifica, anima, restaura e congrega. Pela linguagem do amor, ele acende a luz da paixão e permite desenvolver os dons da alegria, do entusiasmo, da compaixão, do cuidado, das esperanças e da fé inabalável. Tais atitudes construtivas não são obras nossas, mas dom e fruto do Espírito, que se revela como algo agradável, fascinante, belo, alegre, espontâneo, saboroso, como um fruto. Nós a vivemos sim, mas é a Ruá que desperta em nós, pois elas estão presentes como reservas da humanidade em nosso interior. Somos filhos e filhas do vento, a Ruá de Deus. Então, com essa pequena mensagem que para mim é muito tocante do Padre Adroaldo, né, ainda no clima de Pentecostes, nessa festa do Espírito que nos movimenta, que nos mobiliza, que é criativo. Nós queremos acolher cada um que está aqui, queremos acolher o professor José André, que vai partilhar conosco, né, uma reflexão sobre o trabalho e a espiritualidade. Tenhamos um ótimo encontro e no final depois a gente conversa um pouquinho mais. Professor José André,
o currículo é vasto, mas eu só vou dizer que é professor, escritor, doutor pela PUC de Porto Alegre. O restante, professor, sinta-se à vontade para se apresentar, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Eu queria saber logo quanto tempo vai ser? 40 minutos, pode ser? Pode. Dá tempo, sim. Bom, em primeiro lugar, um prazer muito grande falar com todos vocês e falar, como é que diz, numa paisagem plural, né? Eu também tenho um padre de Minas aí, não tem? Ah lá, o padre Edivaldo. Meu pai é de Itajubá, viu? Oh, que maravilha! Você me permite, eu fiquei conhecendo o senhor naqueles encontros levinasianos, e ali eu fiquei muito feliz, enquanto a minha irmã Tatiana já mencionou aqui. Então, eu falei, eu acho que tem muita coisa que pode nos ajudar. Então, muito feliz de vê-lo aqui, tá? Muito obrigado. Vamos conversar. Muito obrigado, padre. Tá bem. Isso. Então, como é que é? Eu, na verdade, tenho uma trajetória, sou filho de agricultor também, não é? Nasci em Mato Grosso, meu pai é mineiro, minha mãe é da Paraíba, de Campina Grande. Na verdade, eu comecei a minha vida de muito novo, com 14 anos, entrei na escola técnica, né? Fui do movimento Colping, e lá eu aprendi a profissão de mecânico de automóveis e máquinas agrícolas. Né? Aí, com o andar da vida, né? Tem outra coisa, Tatiana, também, vamos declarar toda a ficha hoje, né? Eu também fui noivo, um tempo noivo, mas quando fui fazer o orçamento, eu não tive muita coragem, né? Era melhor ser padre, né? Brincadeira, tá? Bom, aí depois eu comecei a trabalhar com a juventude, a chamada JUFRA, Juventude Franciscana. Bom, foi indo, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E conheci os missionários da Sagrada Família em Rondonópolis, que eles passaram a levar os carros da paróquia para consertar, para dar revisão, e aí começou a conversa. E eu entrei já um pouco errado na coisa, né? Eu entrei já com 24 anos, 23 anos, uma coisa assim, eu entrei então. Então, já fui direto já para a filosofia. E comecei em Passo Fundo, depois eu fui fazer lá em Santa Rosa todo o reconhecimento da coisa, né? E etc. Depois fiz teologia em Santo Ângelo, né? Terminada a teologia, depois fui ordenado em Rondonópolis, claro. Depois trabalhei 2 aninhos aqui em Rio Verde, Goiás. Voltei de novo para a formação em Passo Fundo. E fiz uma especialização em Belo Horizonte. Aí veio mestrado em Porto Alegre. Depois, a Tatiana já disse, também foi feito doutorado em Porto Alegre, um pequeno sanduíche em Madrid. E aí foi a coisa, né? Aí fomos andando. Também tem um trabalhozinho com a formação internacional, onde a gente colabora um pouco, né, com o pessoal, enquanto a gente tem andado por aí, né? E eu tenho sempre um cuidado, toda a vida, né? É um pé no popular e um pé no acadêmico e um pé também na pastoral, né? Hoje sou pároco de uma paróquia chamada Bom Pastor, aqui em Caldas Novas, Goiás, né? Então é isso. E agora, nessa realidade nova, né? Que estamos aí a enfrentar, que faz, como é que diz, a distância se aproximar através da imagem, né? E a gente está aqui trocando o verbo. E, de antemão, eu já digo que essa paisagem, ou esse ágora, vamos chamar assim, né? Do ponto de vista grego, essa praça que nós estamos, ela veio para ficar. Tem pessoas que estão dizendo que isso aqui vai passar quando o vírus terminar. E eu, na minha maneira de ver e enfocar as coisas, penso que não. Isso aqui ia demorar uns 20 anos para chegar, né? Só que o vírus antecipou. Pena que vem nessa notícia tão desgraçada, né? Tão dura, né? Teve que matar esse monte de gente para chegar. Agora, tem verdadeiras faculdades e universidades que está toda ela já, desse ponto de vista, online, né? Por exemplo, aqui na entidade, na instituição que eu trabalho aqui, chamada Integra, está toda ela já nesse formato, inclusive com salas, toda ela equipada. Você vai lá na sala da aula, o aluno lá na sua casa, ele participa como se estivesse dentro da sala de aula. Então, a gente fica... É um Big Brother inteligente, né? Que o Big Brother em si é burro, né? Esse é inteligente. A gente tem que saber a pele da gente, né, Tatiana?
É isso. Bom, vamos ao que interessa. Veja bem, então, quando a irmã... Como é que é? Aquela que está em Roma? Como é que é? Cristiane. A Cristiane fez contato, perguntando se daria para fazer esse papo. Eu falei, dá, vamos tentar conversar, né? Eu, em primeiro lugar, eu quero realmente cumprimentá-las, a vocês, dessa entidade, pela coragem de enfrentar um tema como esse, né? Aqui não é rasgação de seda, não, né? Porque é pouca gente que está enfrentando esse tema. Inclusive, você me desculpa, inclusive sindicatos, etc., que eu mais trabalhei na minha vida, né? Então, o negócio aí está meio brocochô, para ser bem honesto, né? Não sei o que aconteceu, né? Mas há uma certa inércia que está difícil de fazer essa inércia virar ação, né? De repente, vocês vêm com esse tema aí, e colocando, como é que diz assim, de par e par, né? Espiritualidade e o mundo do trabalho, ou a relação de trabalho, né? Então, parabéns a vocês por fazer isso, porque é mais do que urgente colocar um tema como esse na baila. Até porque, eu não quero estar trazendo aqui, como é que diz, o terror, mas o que está agora nessa vertente do vírus é pior do que o ano passado. Por quê? Porque, na verdade, o ano passado foi eu chamaria assim, foi o espanto, né? O espanto, novidade, ficar em casa, jogar dominó, brincar com as crianças. Agora, já começa a se olhar para a janela e perguntar, e que? O que está entrando, infelizmente? A depressão. Inclusive, eu fiz uma pesquisa junto com os professores aqui, aumentou o caso de uma coisa bárbara que eu acho terrível, que é exatamente o suicídio e, a coisa mais triste, o feminicídio. O assassinato de mulheres. Ou seja, a proximidade, a vida doméstica, em vez de gerar o carinho, o afeto, está gerando a facada. Eu já enterrei muitas mulheres a facada aqui em Caldas Novas. Infelizmente. É um dado que faz a gente pensar. Por isso que quando vocês trazem esse tema aqui, tem tudo a ver. Tá? Então, eu não sei se vai ser do interesse. Se não for, você já diz logo, que a gente já para logo no início, para não perder tempo, né? Veja bem, Cristina, eu pensei 3 lances assim. Ó. Eu pensei em nós começar pela estética, entendeu? Vamos começar pela estética, pela sensibilidade, e fazendo para e para com a espiritualidade, e depois focar no trabalho. Vamos ver se dá certo, né? Vamos pela estética, focar no lance da espiritualidade e depois no trabalho. Por quê? Vamos ver se o trabalho dá conta de arrastar essas 2 dimensões. Vocês já sacaram o que eu quero fazer aqui, né? Vocês já sacaram, claro que já sacaram. No fundo, a baila aqui é ver o teste de São Bento. Vamos ver se ele passa no teste. Vamos testar São Bento hoje aqui. Né? É um pouco. No fundo, o que é? Vamos dialogar com a modernidade para valer mesmo, né? A coisa que tanto nos causou pavor, vamos ver se ela tem café no bullying mesmo. Vamos ver. O fato é esse. O fato é exatamente esse. Vou tentar encarar. Por isso que, mais uma vez, parabéns a você por ter essa coragem de enfrentar isso aí. Beleza? Então, qualquer coisa, eu vou tocar meio direto aqui, mas vocês podem interromper a hora que vocês acharem que é importante. Tá bom, Tatiana? E a hora que chegar o tempo, a gente breca também aqui. Beleza? Pode ser assim? Tá ok. Vamos ver se eu consigo jogar a coisa aqui da... Uhum. Vou jogar um lugarzinho aqui, vou mostrar. Deu? Opa. E agora? Sim, estava dando certo. Agora deu? Deu? Sim, ok. Ave Maria, cheia de graça, viu? Nossa, assim, desculpa aí, pessoal. O mesmo procedimento. Então, vou ter que correr agora um pouquinho, tá? Vai dar certo, professor. Fique tranquilo. Vamos lá. Então, veja bem. A nossa conversa aqui vai ser isso aí, ó. E se tiver atrapalhado, aí você não joga uma água benta daí, porque agora entrou aqui o Beelzebub para atrapalhar a espiritualidade.
Deus e as irmãs aí, perdoem, né? Olha, então, nós vamos trabalhar assim, o belo, o estético, o trabalho e a espiritualidade. Ou seja, nós vamos fazer uma gangorra, né, para ver se a gente consegue dar conta, porque o que nós queremos aqui é isso que a Tatiana acabou de afirmar. O que é o ser humano diante disso aí, não é? Então nós vamos procurar isso aqui, ó. Para que espiritualidade? Né? Para quê? Para que espiritualidade? Né? Ó, quais são os caminhos para a espiritualidade? São perguntas que nós temos, como é que diz assim, a responsabilidade para fazê-la. Espiritualidade. Podemos definir, talvez, de um jeito muito simples, né? Maneira que eu busco a Deus. Maneira que eu busco a Deus. E podemos estender também dizendo assim, a maneira como eu relaciono com as coisas, relaciono com a cosmologia, com a natureza, com o outro, e etc. Também pode ser também uma forma, ou seja, viver de forma saudável. E ali, ó, encontrar o sentido da vida, ou encontrar o sentido da vida. Porque hoje a pergunta está assim, ó. Está assim, o filósofo, o Edivaldo, vai logo destacar, né? Parece que o Nietzsche está um pouco na moda, né? Que parece que perguntar pelo sentido da vida não é mais do super-homem, né? Ou seja, nós somos o super-homem. Perguntar pelo sentido da vida não faz sentido, porque não tem sentido perguntar pelo sentido da vida. Entende? E é isso que é o problema, eu diria, de nós cristãos e cristãs hoje, entende? E para nós, sei lá, homens e mulheres que somos homens que temos que fundamentar a esperança. Né? Para mim, tá ali. Só que nós temos que estar saudáveis. Né? Nós temos que estar do ponto de vista da psique, do ponto de vista da fisiologia, da biologia, saudáveis. Por isso que encontrar o sentido da vida. Não é buscar, mas encontrar. Aonde? Que nem o trabalho de vocês aí que eu estive olhando, né? É ali que está sempre encontrar. Entende? É um pouco isso. Dá para ir por aí, Tatiana? Pode seguir, professor. Pode ir passando os slides aí também. Tá. Veja bem. Então, a origem do trabalho está ali o problema. Por que o trabalho entra agora com positividade? Ó, na origem do trabalho vem do latim, nós sabemos disso, é tripalium, né? Junção de tri, que significa três. Palium é três madeiras, quer dizer, 3 pau. Mas o que é interessante para nós aqui, que o trabalho era visto como o quê? Como estrutura de castigo duro. E até eu estava tentando relacionar, o tripalho tem a ver com a cruz, viu? Por exemplo, o Santo André, o meu colega, foi crucificado numa cruz dessa aqui, ó. Vocês estão enxergando aí, ó. Ele foi crucificado numa cruz dessa aqui. Ele morreu desse tipo aqui, ó. Pedro foi a mesma coisa, só que Pedro foi de cabeça para baixo, né? Tudo tem a ver. Então, o trabalho era para quê? Para exatamente produzir isso aqui, ó. Os slides não estão passando. Tem que passar, o professor, se clicar no slide específico, está no primeiro ainda. Você vai clicando ali no slide. Ué? Passou? Clica no 3. Acho que passou? Não. Ué, meu Deus. E agora? Não. Clica em cima do slide. Meu Deus, que coisa de louco. Passou? Aí? Não, tá parado no primeiro. Meu Deus do céu, cara. E agora? Que loucura de louco. Aí, agora vai aparecer. Jucimeira. Isso mesmo. Pois é. Obrigado, irmã. Depois eu vou te pagar os royalties, tá? Bom, então, o problema está, que eu estava a dizer, está aqui. Tá? O tripalho era... Vamos dar uma olhadinha aqui. A origem remota ao instrumento de tortura usado em Roma antiga, né? Formado por 3 estacas de madeira
cravaram no chão, onde o escravo era amarrado para o suplício. Não por acaso a relação de produção que os seres humanos estabelecem entre si, visando subsistência, possui o quê? Essa curiosa dominação. O pelourinho, colegas, tudo a ver, viu? Só que agora não precisa mais fazer a estaca, mas amarra o escravo de perna e mão e bate nas costas do bicho, né? Até gemer. Então, a pergunta é, por que o trabalho passa a ser uma coisa interessante na modernidade? Vamos logo dizer, e por que um pouquinho atrás da modernidade o trabalho era algo positivo, não é? Ora et labora. E por que depois do trabalho fica uma coisa assim, meio suspensa, né? Porque nos gregos o pensador não trabalhava, né? O Aristóteles pensou bem, Platão pensou bem, enquanto eles comiam batata, o escravo continuava trabalhando. Por isso que Platão fez todas aquelas escaletas interessantes lá, né? O prata, o ouro e etc. Né? Beleza? Então, vamos ver o que a gente faz com isso no final. Né? Bom, aí entra essa questão aqui. O belo e o sublime. As diferenças nisso. Né? Veja bem, colegas. Esses cenários, olha aqui, despertam o mesmo tipo de comprazimento. Será que desperta? Olhando lá o que eu coloquei atrás, né? Quando dizemos que é belo, que tipo de comprazimento proporciona o cenário B? Vamos imaginando. Né? O juízo estético sobre o belo. O comprazimento é tranquilo, né? Afirmação, o prado é belo. Traduz um sentimento de agrado, né? Satisfação, de prazer. Positivo que mantém o espírito, olha aqui, em serena contemplação. Vamos pensar nós na nossa prática, né? De trabalho, de convivência, de vivência, por onde nós andamos, etc. Né? A contemplação de uma tempestade, como de cenário B, não proporciona o mesmo tipo de comprazimento? A pergunta, colegas, nós que trabalhamos, operário que trabalha, passa por isso? Eu já conversei com um cortador de cana que passa por isso. E foi aí que eu me dei conta. Viu? Aqui no Goiás, eu estou cansado de conversar aqui com os caboclos aqui, com os trabalhadores daqui da cana, com os peões tocadores de bois. Ele tem me falado coisas dos relâmpagos, inclusive. Olha a experiência, tá? Vamos lá. Agora, o problema, eu fui arrancar lá. Olha onde é que está aqui a coisa nossa aqui. Orar e trabalhar. A minha pergunta é se isso está presente na nossa eclésia. Não sei, Tatiana, se eu posso também dar alguns exemplos da nossa firma. Sim, professor, fica à vontade. Pois é. A minha pergunta, Tatiana, com todo respeito, o Divaldo também pode entrar, viu, Divaldo? Se a nossa formação está preparando gente com essa envergadura, entendeu? Não sei, Divaldo, se você está na formação, o que você trabalha, né? Mas muitas vezes, eu tô de olho nisso aqui, viu? As fornadas que têm saído, eu não sei como é que está isso aqui, entende? Tem muito rapaz que depois que recebe o óleo, não quer mais saber de pegar a marreta, coisa do gênero, entende? Fica essa coisa também, entende? Agora, como eu sou Santo Tomás de Aquino, ao afirmar, né, que dizer que a experiência de oração em nossa vida é algo inútil, olha aqui, é o mesmo que pensar que podemos chegar em algum lugar sem caminhar. Eu peguei lá porque eu já vou logo pegar os pais, né, da escolástica, para a gente não ficar com problema, né? Tá. Pois acontece dentro da comunidade orante. Está ali, 12, Atos 12, pode conferir lá. Não vai dar tempo de conferir aqui, a minha intenção era fazer isso, mas como nós atrasamos, não vai dar tempo, né? E, ao mesmo tempo, exigindo a perseverança apostólica, Atos 2:42. Está lá. Inspirada na Santíssima Trindade, expressando o sentido da verdadeira comunhão
à luz da Trindade e entre os membros da comunidade através de uma espiritualidade inserida na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, isso, uma vez eu apresentei em outro lugar, que não vou dizer aonde, não sei porquê, deu muitos resmundos, viu? Dizendo que eu estava colando, fazendo colagem, entende? Fazendo uma leitura de classe da Trindade. Nada, longe disso, entende? Aqui está o fundamento desse tema que você chama com muita propriedade. Se isso aqui não é uma dimensão da espiritualidade cristã, eu não sei o que é espiritualidade, com toda a honestidade do céu e da terra. Beleza? Então, aqui vem uma questão que, para mim, é batata. Está aqui, ó. O belo agrada, deleita, compraz, alegra, não é? Produz satisfação, dá prazer, felicita. Em casos especiais, conduz ao entusiasmo e até ao delírio. Coisa que a gente tem medo, né? Eu só queria... É redundante o que eu vou falar aqui, mas só para nós ter presente. O que é a palavra entusiasmo, né? É uma palavra que eu gosto muito dela, uma palavra grega, evidente, né? Porque é uma palavra... É 3 afirmações essa categoria. Veja bem aqui, ó. O in é dentro, é interior. In. O theos, que é o tu si aqui, é Deus. O asmo é prazer. Olha essa palavra aqui, que ela significa. Deus dentro com prazer. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que carrega Deus dentro com prazer. Fantástico, não? E o delírio que a gente chama muitas vezes de loucura, que não deixa de ser, é quando você está, como é que diz, diante dessa coisa que não precisa mais de palavra e nem está arriscando nada. Eu, quando tive a primeira vez na Alemanha, lá na Catedral lá de Colônia, eu, sinceramente, colegas, nossa Senhora. Bom, então, veja bem, com isso aqui, ó, então, espiritualidade é o quê? Uma abrangência, uma profundidade, é uma superação de alienações e busca de realização de vida. Eu penso assim. Por isso, quando vocês estão aí no vosso trabalho, atendendo pessoas, não é? Fazendo o que faz, etc., se faz com essa, como é que chama assim? Com essa motivação, com esse entusiasmo, está fazendo acontecer o aroma, que é a espiritualidade. Por isso que a espiritualidade não é um tema, não é uma agenda, é um jeito de ser. Posso dar um exemplo? A primeira vez que eu enxerguei, que eu vi a irmã Dulce, lá da Bahia. Sinceramente, quando ela foi no ginásio de esporte, quando eu vi aquela mulher chegando, eu pensei, nossa senhora, o que vai acontecer aqui? Um pigmento humano, além de pequenininha, torta, que ela tinha problema de coluna. Ela chegou, deram o microfone para ela começou bem devagarinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, puxa vida. De repente, colegas, não se escutava um pio. A frase que ficou para mim. Ela disse o seguinte, quando os pobres baterem na nossa porta, tem que ser a última porta que eles batem. Nossa Senhora, tá ali. Eu olhei para aquela mulher, essa frase, falei, tá aí. Como é que chama assim? A espiritualidade condensada. Ela não precisou dizer mais nada, entende? Ela, o jeito, estava ali manifestada. E depois ela foi explicar, né? Como é que começou tudo, como é que chama, num galinheiro a coisa dela. E hoje tem milhares e milhares de entidades da Irmã Dulce atendendo esse mundão de Deus, dessa pobreza lascada que está aí no país. Então, colegas, faz pensar, viu? Faz pensar exatamente isso aqui. E, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês por tematizar isso. Beleza? Muito bem. Avançando. Olha aqui. Somos nós... Isso aqui é só para dizer a frase, né? Somos nós que revestimos de beleza. Tá? Aquilo que julgamos belo. O conceito do que é belo
é construído sob a ótica do observador, da observadora. Depende dos seus preceitos culturais, sociais e da sua espiritualidade, óbvio. Eu já tive colega que foi comigo em Roma, Tatiana, que passou na Capela Sistina como se estivesse passando dentro de um paiol de milho. Infelizmente. Passou pela a colunata, por exemplo, lá do Vaticano, ele não ficou impressionado. Me entendeu bem? Mas ficou impressionado quando passou lá na, como é que chama? Ouro Clero. Aí, vixe Maria. Percebe? Sensibilidade. Vocês já sacaram qual é a minha jogada aqui, né? Quem não está sensível desse ponto de vista aqui, não vai colar espiritualidade nenhuma. Que jeito? Percebe? Não vai colar, não tem maneira. E eu estou batendo um pouco nessa tecla, porque se nós não trabalharmos isso aqui com os nossos formandos e formandas, nós vamos ter pessoas estúpidas, com toda a honestidade do céu e da terra. Certo? Bom, olha aqui. Eu penso, falar de trabalho, falar de espiritualidade, em primeiríssimo lugar, é falar do cuidado. Aí fala, mas você vai falar, mas o que você quer dizer com isso? Falar do cuidado. Como é que está a saúde dos nossos olhos? Como é que está o nosso ouvido? O que a gente escuta mesmo? O que entra no nosso ouvido todo dia? Né? A nossa boca. Como é que está? Nossa garganta, nossos dentes e coisas do gênero, né? A nossa mãozinha sagrada, né? O que a minha mão pega? O que a minha mão apalpa? O que a minha mão acaricia? Entende, colegas? Olha aqui, ó. O nariz. O que eu cheiro? Qual é a minha agradabilidade, entende? A gente, como é que diz? Temos que achar algum momento da nossa vida, colegas, para a gente fazer o quê? Fazer momentos de enxergar, de escutar, de saborear, de acariciar e de cheirar. Tem muitos operários e operárias que já estão falidos do nariz, falidos do ouvido e falidos do olho. Principalmente com eletrodo de solda elétrica, surdos, não é? A boca e a mão ainda funcionam mais ou menos, mas já tem gente com os dedos cortados, virado a breca e assim por diante. Não sei se vocês estão me entendendo. O cuidado tem que passar por isso aqui. O cuidado não pode ser um conceito abstrato. Mesmo que fale das APIs e etc., eu, quando pus isso no sindicato uma vez, foi um rolo da molesta. Viu? Tem que passar por isso aqui. Com toda a honestidade, colegas. Bom, eu já falei isso aí, não é? Então, eu penso que tem que passar por isso aqui, sim, senhores. Né? Porque a captação da luz, a formação da imagem, etc., isso tem que ser algo muito voltado para nós. Não vou me demorar nisso aqui. Né? Ó, também essa questão da percepção, etc., né? As ondas sonoras, né? Quantas pessoas não têm mais essa capacidade? Né? Essa questão aqui, ó, por exemplo, como é que a gente pode perceber isso? Para escutar uma boa música, por exemplo. Daqui a pouquinho estou correndo, porque daqui a pouquinho nós vamos escutar um negócio bem bacana sobre isso, entende? Aqui também, ó, já falei também, né, dessa questão do ar, o olfato, né, toda essa questão dos químicos, né, que nós todo dia estamos aí a tomá-lo, né? Eu moro aqui bem pertinho de um córrego que está podre, literalmente podre. E sabe o que tem ao redor na beira do barranco desse córrego? Casas, moradias. E é irônico, quando eu vou para a faculdade, na beira desse córrego, sabe que estão vendendo espetinhos. E o pessoal comendo espetinho bem à vontade e tranquilamente. Um fedor da molesta e comendo espetinhos. Uma beleza. Porque já, o Beck diz, o olfato já acostumou, já se adaptou o nariz com o fedor.
O problema é que não é só o fedor, né, colegas? Aí tem química, tem a moléstia aí que vai desgraçando a pessoa toda, né? Nossa Senhora. O paladar é a mesma coisa, né? Então, o paladar e o olfato trabalham juntos na percepção dos sabores. Né? Os operários e operárias, ou pessoas mesmo, aí, os executivos, que comem sem saborear. Como por uma questão, como é que chama assim, de fadiga fisiológica. Eu conheço pessoas aqui que têm 40 minutos para almoçar. Aqui em Caldas Novas, eu conheço. O pessoal que estava no hotel aqui. Mamma mia. Eu já falei também do tato, né? Olha aqui, ó. Esse problema da textura, da dor, temperatura e pressão. Quanta gente com os dedos arregaçados, já falei, não é? Queimados, né, gente? Nossa Senhora. Unhas arrancadas, né? Enrola uns esparadrapo aí e toca a ficha. Vamos embora, entende? Muito triste. Bom, aí tá, né? Aí está a pessoa humana. Aqui está a mulher e o homem. Acho que é bom a gente olhar isso aqui, né? Porque o trabalho acontece aqui, entende? Bom, qual é a alternativa, por exemplo? A pergunta que nós temos que fazer, qual é a alternativa frente a isso? Por quê? Nós já tem condição de dizer uma coisa aqui. Porque o que é sagrado é o quê? É que o trabalho, na verdade, o que é que ele faz? O trabalho, ele faz o produto. Então, o produto, ele não sai da natureza. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quer dizer, então, tá aqui o produto. Então, mesmo a máquina é fruto do trabalho. Então, que pergunta a gente tem que fazer? Então, o produto é a natureza e o trabalho juntos. Então, tudo que eu pego na mão está o ser humano. Aqui está cheio de subjetividade. O problema é que há um esquecimento sobre isso. Há uma amnésia sobre isso. Como é que diz? O pão que eu mastigo todo dia de manhã cedo, eu tenho que lembrar que tem o padeiro que já foi lá, etc. Eu tenho que lembrar que alguém criou a galinha, alguém como é que diz? Moeu a farinha e assim por diante, entende? Não tem maneira. Por enquanto, a natureza não produz pão por conta. Sempre tem a intervenção do homem. Nem que seja e da mulher e do homem, nem que seja para apertar um botão. Então, é trabalho. É atividade. Não sei se estão me entendendo. Quer dizer, o trabalho entrou como coisa positiva, mas deixou de ser um tripalium, mas muitas vezes o trabalho ficou ainda sendo um sacrifício. Porque entre aquilo que é produzido e aquilo que volta para quem produz, muitas vezes não dá para suprir as necessidades básicas. Isso que é o triste da coisa. Isso é óbvio o que eu estou dizendo aqui. Não é? Então, veja bem. Então, a única saída aqui é o quê? Outra opção é que o belo está o quê? No objeto que achamos bonito. Né? Que achamos bonito. Esse dia eu fiz uma experiência aqui onde eu trabalho. Eu levei aquelas fotos do Sebastião Salgado. Para minha surpresa, colegas, para minha surpresa, passava as meninas da medicina. Nossa, que bonito, né? Percebe? As costelas dos peões, aquelas matanças que teve lá em Eldorado, elas passavam do lado e achavam bonito. Alienação. Achava bonito. Claro, é uma estética, evidente que é. Mas não era capaz de fazer a leitura sociológica daqui. Ou seja, dá o exemplo aqui do Picasso. Dá o exemplo do Picasso. Você lembra, né? O Picasso, ele fez um desenho muito interessante dos campos de concentrações nazistas, né? E expôs. Chegaram os generais, com a boca aberta, né? E perguntou, puxa, que lindo, hein, Picasso? Picasso ficou quieto. De repente, um perguntou, foi você que fez isso? Picasso olhou para eles, não, foi vocês. Entende? Então, o belo, a obra de arte, é para isso. É para isso. Quer dizer, muitas vezes a obra de arte é para a estupidez bater com o nariz na tábua, né? É para isso. Entende? Então, o que está sendo dito aqui é exatamente o quê? O que está sendo dito aqui é exatamente isso. Ó. As propriedades de um objeto estarem em algum lugar, eu iria com os olhos
de quem vê, evidentemente, mas considere as cores. Estariam elas no objeto ou no olho de quem as vê? Me parece uma escolha falsa. Para a gente pensar. Avançando. Aqui também, ó. As cores podem não ser características fundamentais do mundo, como forma e massa, mas elas também não são fantasmas. E aí nós vamos longe com isso aqui. Vamos muito longe com isso aqui. Agora aqui tem um negócio aqui, colegas. Ó. Embora isso traga implicações, acredito que com o belo seja o mesmo caso, pode ser parte fundamental do universo, mas também não é algo que o indivíduo simplesmente impõe ao mundo. Aí vocês podem perguntar para mim, mas que história é essa? A história aqui é o seguinte, que nós temos, ou teremos, né, que no trabalho mostrar que o trabalhador e a trabalhadora pode muito bem estar em sincronia, nem em sincronia com o quê? Com o belo, com a estética. Isso é uma coisa que infelizmente, o nosso sistema consegue tirar do próprio trabalhador e da trabalhadora. Acho muito triste isso, viu? Certo? Então, está aqui. Então, cérebro e mente são duas coisas que, a meu ver, que se criou uma dissociação terrível. E aqui o problema que eu acho, muitas vezes, da nossa espiritualidade cristã, me desculpa aqui, mas eu acho que muitas vezes entrou nesse jogo. Muitas vezes as nossas orações é uma explicação do que é uma adoração. Eu posso estar dizendo bobagem aqui, mas muitas vezes é uma tábua de categorias, né? Não estou dizendo que isso é pecado, mas fica esse jogo, né? Então, temos que pensar isso. E aqui vem outra vez, né? A sabedoria popular diz que a beleza é um estado de espírito. É um estado de espírito. E que a beleza está nos olhos de quem vê. Se for assim, tudo pode ser belo, né? Desde que os nossos olhos possam encontrar a beleza em cada coisa. Na verdade, ó, é exatamente isso que a visão e os demais sentidos estão fazendo o tempo todo. Por quê, colegas? Porque, como a Teresa de Calcutá, né? Como é que ela dizia? Um sorriso, a gente não compreende o efeito dele de quem o recebe. Assim dizia essa santa mulher sábia. Não é de quem dá o sorriso, ela dizia, de quem recebe. A gente não sabe o efeito dele. Que é por isso aqui, a boniteza de um sorriso. Né? Procuramos os caminhos mais apreciáveis, não é? As pessoas mais interessantes, as comidas mais gostosas, os móveis mais confortáveis, né? E por aí vai. Muitas vezes, nem se dando conta de que estamos fazendo escolhas com base na estética. Bom, vamos caminhando. Olha, a arte, né? Não precisamos explicar tudo isso aqui, né? Mas só talvez dizer, ó, a arte se vale para isso, de uma grande variedade de meios materiais, como a arquitetura, a escultura, a pintura, a escrita, a música, a dança, a fotografia, o teatro, o cinema, etc. Claro que se vale disso aqui. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, é o seguinte, a espiritualidade nossa, que não tem, de novo vou dizer aqui, que não tem a sua base material na sensibilidade, que a gente não possa, como é que diz assim, demonstrá-la na base estética, é uma espiritualidade árida. Agora, vocês podem estar pensando, eu não estou oferecendo aqui que nós temos que entrar na indústria cultural, longe disso, pelo amor de Deus, longe disso. Mas nós podemos entrar tranquilamente
tranquilamente nessa visão aqui, do belo artístico, para a gente ir depois para o belo natural, sem fazer contradição. Bom, aqui também, ó, tem algo de muito interessante. O que é uma experiência estética, por exemplo? Ó, estética, fazer, sentir e exprimir. A arte é um fazer, claro. A arte é um conjunto de atos pelos quais, né, muda a forma e se transforma matéria oferecida pela cultura e peça da natureza. A pergunta que a gente faz, né? E a experiência cultural? Espiritual. E a experiência espiritual? Ela é contraditória, isso aqui? Então, vamos avançando. Olha aqui. Que experiência essa será, colegas? Gente. Olha aqui. Situação, problema, por exemplo. 3. Contemplação de uma imagem como da Pietà de Michelangelo. Audição de Stabat Mater de Pergolesi. Observação de outras representações, esculturas, pinturas sobre o tema. Você já viu essa imagem, claro, né? Eu vou colocar só um pouquinho aqui, porque eu acho que não vai dar tempo mesmo nós escutar toda, só para nós ver o que é que isso causa na gente, se a gente fosse um dia tirar tempo para isso. Só isso aqui, ó. Não se escuta, professor. Não? Não. Então deixamos. Muito obrigado. Pena. Eu achei que escutava. Beleza, então vamos para frente. No fundo, é o que é? Olhar para a estátua ou para a imagem ao som da música. Que há uma fundição, entendeu? Que não precisa palavra. É isso que eu queria passar aqui. Para dizer o quê? Que vamos chamar assim, a dimensão espiritual, muitas vezes a gente pensa que precisa fazer coisa. Não precisa fazer coisa. Precisa o quê? Você está em sincronia. Então, está aqui, ó. A experiência estética, na verdade, o que é? É um estado afetivo de agrado e de prazer. Suscitada pela apropriação subjetiva de um objeto, seja de contemplação da natureza, e também de criação ou contemplação de uma obra de arte. Né? E aqui nós podemos avançar. Veja bem, quando colocamos perante objetos, né, uma atitude técnica, uma atitude teórica e uma atitude religiosa, quando olhamos como sinais ou símbolo de uma outra realidade. E aqui segue, né? A experiência ou atitude estética, quando olhamos para sentir simplesmente o prazer do ato de observar sem qualquer outra finalidade. Isso aqui é da nomenclatura portuguesa, né? Muito interessante. Olha aqui. Também pena que não dá para a gente escutar. Que experiência será com os infantes, as crianças faz desse mesmo sentimento? Isso aqui dá pano para manga para a gente discutir, viu? Que experiência que a criança faz? E a mesma experiência, nós podíamos pegar também um monte de gatinho e colocar a mesma música para os gatinhos. E para perceber de perto o que eles fazem. Ver o comportamento, por exemplo. Beleza? Então, eu vou pegar aqui o ar, porque aqui está um calor danado. Vou ligar o ar aqui, só um pouquinho, tá? Veja bem, então, diante de tudo isso, colegas, vamos dizer assim, diante de tudo isso, nós estamos agora, passamos, como é que diz, nosso corpo, nossa mente, enfim, nós passamos por isso. Estamos agora, como é que diz, diante de algo que nos leva a sentar, olhar para o mundo, olhar para nós e olhar para Deus. Estamos trabalhando, né? Então, a espiritualidade cristã,
exige de nós uma grande atenção. Tem primeiro de propósito. Recordamos o quê? Recordamos e recordando que é preciso ter, em quem que nós temos que ter olhos fixos? Em Cristo e compreender que Deus nos trata como filhos e filhas. Está aqui, Agora, a pergunta que muitas vezes eu me faço, se a gente não aprende a contemplar em ente, não é? Que jeito que vai ter olho fixo em Cristo? É uma coisa bem física mesmo que eu estou dizendo aqui, não é? Que jeito ele vai aprender isso? Se o nosso trabalho, por exemplo, ele passa a ser, por exemplo, uma distração muitas vezes, né? Então, esse é o ponto. Tá? Ao mesmo tempo, que devemos rejeitar toda mentira, desejar o leite não adulterado, dedicar-se a uma vida de santidade comprometida e buscar ter bons comportamentos. Está ali, Pedrinho falando, né? Muitas vezes, olhar para o horizonte sem expressar nenhuma palavra torna a espiritualidade cristã o meio eficaz para sentir a presença de Deus. Colegas, isso aqui não é um tratado de estética? Não estou colando, não, tá? Isso aqui é um tratado de estética. Não obstante, é precisa deixar Deus falar e permitir que o coração escute e depois sim viver uma espiritualidade profunda. O camarada que passa na frente da Pietà e depois vai ajoelhar na frente, sei do que lá, não quero julgar. Mas por que ele vai ajoelhar? Ou que passa na Capela Sistina, como passa um paiol de milho, e depois vai participar da missa, que nem eu vi lá em Roma, muitas vezes, colega meu. O que há? É isso, Tatiana, que eu estou tentando aqui dizer. Entende? E vale também porque o cara trabalha, faz coisa, e o que quebra? Não quebra nada dentro de si. Compreende bem? Nós já estamos quase para o final já. O que quebra? Não quebra. Eu, quando trabalho na formação, eu cansei de ver formandos, terminava a oração, terminava não sei o quê, abria a porta, o cara já estava cantando aí os fios de cabelo, não sei das quantas, entende? Ou, por exemplo, chegava do trabalho, rezava antes de comer, evidentemente, aí começava uma discussão, uma conversa que aquilo que foi feito antes, 1 minuto antes, não fez nada com o freguês. Então, esse, para mim, é o grande problema. Então, se vive quase uma espécie de uma dicotomia, como é que chama? Opa! Ai. Espera um pouquinho que deu cap aqui na gasolina. Só clicar no outro slide, professor. Sim. Isso. Só um pouquinho. Bom, vamos passar para o trabalho agora. Veja bem. Então, desse ponto de vista, colegas, o trabalho, na verdade, ele não pode ser contraditório a essa situação da nossa humanidade. Então, o trabalho, eu diria o seguinte, o trabalho, ele é o resultante de quem, de fato, faz essas duas experiências, ao meu ver.
da espiritualidade e da experiência estética. Não tem como separar. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? Porque a estética, você não precisa colocar um monte de terra no chão para dizer que isso é espiritualidade. Aliás, a coisa que eu não topo é quando vem com essa conversa, vamos fazer agora um momento de mística. Não. Ou se é místico, ou não é místico. Ponto final. Entende? E a espiritualidade se mostra como que você faz as coisas. Como você lida com as pessoas, como você faz as coisas. Ponto final. Por isso que, na verdade, o jeito como vocês trabalham aí, o jeito como tem o vosso apostolado, mostra. Entendeu? Logo alguém fala, opa, essas é irmãs da Sagrada Família, lá, entende? E assim vai. Beleza. Então, o trabalho pode ter repercussão danosas para o trabalhador e para a empresa, vamos chamar assim, né? Na medida em que a prescrição é realizada de forma a não considerar o quê? A inventividade dos humanos. Ele nunca é neutro em relação aos processos da subjetividade, né? Da subjetivação, claro. E que, com seus sobrevoos, né, regulatórios, pode produzir o que? Forma de subjetividades que faz o quê? A vida ficar minguada. Então, o grande problema que muitas vezes está ali é como que o trabalho possa ser algo da realização. Que o trabalho não passa a ser só o espaço da fadiga. Que o trabalho não passa a ser algo que eu faço para cumprir o meu expediente e acabou a conversa, entende? Ou o trabalho é tão doído que a primeira coisa que eu faço não é ir para casa. A primeira coisa que eu faço é passar na bodega, tomar umas e outras para poder, como é que diz, relaxar. O cansaço do trabalho tem que ser aquele cansaço como da partida de futebol, entendeu? Cansaço prazeroso. Isso tem pegado muitas pessoas que estão com depressão, com muita melancolia, porque o trabalho é o lugar infernal, muitas vezes. Eu fico a imaginar. Veja bem, a pessoa que pega 2, 3 ônibus para ir para a fábrica trabalhar e volta, chega de noite em casa, tem que sair de madrugada, isso não é nada romântico. Entende? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, se o trabalho faz isso com uma pessoa, como é que ele vai ter gosto estético e como é que ele vai, na verdade, expressar, ou chamaria assim, uma espiritualidade? Se ele está carrancudo, se ele está lascado e assim por diante. Certo? Bom, trabalhar, já foi dito isso aqui, não é? Que não pode ser aqui, trabalhar passou a ser sinônimo de sofrer, dor, fadiga, etc. Não pode ser essa questão de ser tortura, né? E nem pode ser também algo que o trabalhador não se reconheça no final da sua tarefa, né? Ou do seu produto. O triste é isso, né? E aí vem essa situação. A pergunta que fica, colegas, é como é que a religião passa a ser algo que liga tudo. Porque, no fundo é isso. Ó. Como é que o nosso trabalho passa a ser uma oferenda a Deus? Porque nós, pessoas de fé, tem que ter isso. Como é que o nosso trabalho passa a ser uma oferenda a Deus? O trabalho que eu faço, o que for, não importa. Você está aí cuidando de uma pessoa doente, está zelando de uma pessoa, como é que isso passa a ser uma oferenda a Deus? Sem ser uma coisa pesada, uma coisa dura e etc, etc. Aqui está só a história da religião, mas a religião é isso, é religare. A religião não pode ser o espaço só de adulação ou só de anestesia. Deus me livre, entende? Por quê? Eu vou passar para frente. Veja bem, por quê? Porque, infelizmente, nós estamos num tempo que a religião virou o quê? Uma espécie de camelô do sagrado. Em qualquer parte do mundo se vende religião. Por quê? Porque com a modernidade, que veio
com a espécie de massacrar o sagrado, o que está acontecendo hoje, colega? O sagrado não está saindo pelos ombros dos dedos. E sai de um jeito selvagens. Por isso que em cada esquina tem uma igrejinha. Aqui em Caldas Novas, só na minha rua aqui tem mais de uma dúzia. Compreende bem? Eu não estou com preconceito aqui. Só o que acontece? O operário que vai para lá, etc., receber um pouco de afago e etc., ele tem que realmente colocar o dividendo na combuca, senão não participa. E quando você vai em qualquer aeroporto da vida aí, já tem as mocinhas lá, já querendo fazer o mapa astral e etc., para você fazer o mapa astral. É uma espécie de um adivinho que não deixa de ser uma questão religiosa, que é o caminho do sagrado. Meu Deus, de novo essa porra. Tá, então vamos lá. Olha aqui. Não é o trabalho, mas o saber trabalhar que é o segredo do êxito no trabalho. Já estamos no final, colegas. Saber trabalhar quer dizer não fazer um esforço inútil, persistir no esforço até ao fim e saber reconstruir uma orientação quando se verificou que ela era ou se tornou errada. O nosso grande João Pessoa. E aqui tem algo que eu queria chegar. Para mim, se nós sacar isso na nossa vida, já valeu a pena. Nós temos que fazer uma inversão do liberalismo. É nós, mulheres e homens, que temos que dignificar o trabalho. Por isso, mais uma vez, irmãs, parabéns a vocês por ter coragem de fazer essa designação de entender o trabalho pelo viés da espiritualidade. Porque está aqui, é o ser humano que dignifica o trabalho. Esse negócio de dizer que é o trabalho que faz a dignidade do ser humano, vamos perguntar, daqui a pouco vai vir uma coisa aqui. Será que é verdade isso? Vamos dar uma olhadinha nesses cantão por aí. Quantas pessoas que estão ainda aqui no Goiás, gente, tem fazenda de trabalho escravo. Semana passada mesmo, detonaram 2 fazendas com esse tipo de coisa ainda. Meu Deus do céu. Porque o Adam Smith, que foi o fundador do capitalismo com toda a propriedade, ele disse uma coisa muito certa. Só o trabalho produz riqueza. Óbvio. Mas esqueceu de fazer uma pergunta ética. Produz riqueza para quem? Compreende bem? Então, aí depois tem o slogan do liberalismo. Só o trabalho dignifica o homem. O homem, para ser digno, tem que trabalhar. Ok? Mas nós vimos e estamos vendo que o resultado da Revolução Industrial não produziu dignidade coisa nenhuma. Produziu foi homem triste, aleijados, decepados e coisa do gênero. Por isso o movimento das mulheres, né? No 8 de março, depois o 1º de maio, né? Que foi o quê? Protesto, porque os homens e as mulheres chegaram à exaustão. Você está deixando de ser gente, deixando de ser digno, deixando de ser humano. Então, por isso que essa evolução está aí, Que evolução é essa? Entendeu? Vamos lá. Bom, espiritualidade e materialidade, né? À primeira vista, nós achamos que espiritualidade opõe-se à materialidade. Veja bem, é o espírito e o espírito ao corpo. Esse dualismo platônico, né, está superado, evidente. Tanto pela ciência quanto pela teologia. Somos todos e tudo uma unidade. Está ali, os mesmos 92 átomos encontramos em nosso corpo, são os tijolos que edificam o conjunto do universo. Maravilha, não? E tanto mal, meu Deus, fez esse maniqueísmo, né? Muita gente ainda lê o ora et labora, como achando que São Bento tinha... É isso que eu queria chegar, viu? Achando que São Bento separava. Mandava, primeiro rezava, depois... Não tem dicotomia. É junto, é unido. Dicotomia fez a modernidade. E fez também os gregos. Essa que é a questão.
olha aqui. Professor, Oi. podemos terminar em 5 minutinhos? Podemos, sim. Veja assim. O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por mulheres e homens com o objetivo de atingir uma meta. Ponto final. Entende? Então, desse ponto de vista aqui, nós estamos a ver o quê? A ver que o trabalho ele só faz sentido se ele faz essa proporção aqui. É isso que nós temos que chegar. Beleza? O trabalho só faz sentido se ele chegar a essa proporção. Certo? Aqui também tem uma demonstração, mas vamos deixar ela que não vai dar tempo para a gente mostrar. Veja. Aí aqui, ó. Isso é um trabalho, esse trabalho dignifica? Só para observar. Bom, com isso nós chegamos ao fim. Na verdade, chegamos ao fim. Então, eu só quero dizer o seguinte aqui, ó. O trabalhador e a trabalhadora, de parte considerável do século XX, foi tipicamente um operário e operária, labutando em uma fábrica e sofrendo com o calor, o ruído e o ritmo da linha de montagem. O trabalhador e a trabalhadora do século XXI é tipicamente o quê? Um ser dos escritórios, labutando de solo a solo, com um computador à sua frente e dezenas de colegas ao seu redor. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que nós estamos caminhando para ninguém mais ir para a fábrica. Nós vamos trabalhar no lugar que nós estamos, e trabalhar muito mesmo. Eu estava falando para a Tatiane que essa coisa veio para ficar. Ou seja, a produção vai acontecer sem deslocamento. Agora, quem vai ser os operários que vai operar essa máquina é que é a grande incógnita. Esse que é a grande questão. Colegas, desculpa a coisa maçante e o atrapalho de antes, mas eu diria que estética, espiritualidade e trabalho é um conjunto unitário. Obrigado. Nós que agradecemos, professor José André, foi muito bom mesmo, e são coisas que acontecem, a tecnologia é assim, não se move sozinha também, precisa de nós, né? Então, quando tem um robô animado atrás dela, né? Não, eu só queria dizer, estamos indo para o final, estamos chegando no final, agradecer as pessoas que estão aqui ainda e pedir que elas esperem, nós vamos concluir com uma bênção. Temos 3 padres aí na nossa roda de conversa. Eu só queria retomar uma palavra que o professor falou, que me tocou profundamente e que eu penso que precisamos recuperar muito, que é a questão da sensibilidade. Apareceu tão forte aí durante a apresentação, né? Não existe espiritualidade sem sensibilidade. Papa Francisco tem falado muito do contrário da sensibilidade, que é a indiferença, né? Então, nós precisamos poder se espantar, né, com a beleza do outro, enfim. Eu queria retomar isso, certamente tem o padre Divaldo também, enfim, pode depois também fazer suas colocações. Peço que seja rapidamente para a gente cumprir também o nosso tempo. Eu só queria dizer ainda que tem aqui, ó, a professora Denise dizendo, maravilhosa análise da contemplação, mudança de atitude. Tem gente aqui, realmente somos um grupo plural, tem gente de Minas, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Porto Alegre, que legal. Então, uma oportunidade da gente olhar para a questão da espiritualidade do trabalho, né, na perspectiva da beleza, na perspectiva da superação da dicotomia, né, do ora et labora, que o professor tão bem nos apresentou. Padre Divaldo? Então, Tatiane, eu queria agradecer também, conforme o professor José André da Costa, também padre, nessa história bonita também de
de pesquisa também na filosofia, ligado também a essas vários institutos onde ele passou, e agora na paróquia e tudo. Eu fiquei pensando aqui, de fato, muitas questões abertas, interessantíssimas, nos provocou, inclusive a questão da formação. Depois, pensando também a temática, a questão da doutrina social da igreja, né, que às vezes até dos conceitos, quando o senhor falava, o trabalho dignifica, não é o homem que dignifica o trabalho. Então, a gente vai perceber que o senhor está colocando do avesso algumas afirmações nossas, que às vezes a gente nem se dá conta do que nós estamos afirmando. Não é o trabalho que dignifica, mas nós também que dignificamos o trabalho. Depois, eu colocava também a questão interessante do saborear, né, e trazendo essa beleza, a estética. Que geralmente a gente pensa o tripé, por exemplo, oração, trabalho, por exemplo, a família. Geralmente a gente pensa muito isso, mas como dar essa estética, essa arquitetura estética, eu digo assim, digamos assim, alimentada por a espiritualidade. Então, o senhor começou pela espiritualidade, dizendo que a espiritualidade é a maneira que eu busco a Deus. Eu fiquei muito feliz pensando depois que a espiritualidade seria, então, essa estética da vida espiritual, na vida cristã, porque o trabalho e os dias, o descanso seria o necessário, divino, e que falta hoje, né, no capitalismo, toda essa estrutura devoradora, né? E isso é uma provocação mesmo, não é nem forma de pergunta, mas agradeço muito ao senhor, e termino lembrando aqui uma frase de Dom Luciano, talvez eu tenha visto falar nele, eu creio que sim. Foi nosso bispo aqui. Uhum. Tem uma história que conta-se da vida dele, ele estava para ir para uma crisma, e no caminho tinha um jovem carregando um outro nas costas, então ele parou, pediu o motorista dele, a gente nem sabe quem está acompanhando aqui de manhã, tem alguns aí, eu creio que sabe, pediu ao motorista para parar, para oferecer uma carona, e ele perguntou então para esse jovem, que estava carregando o irmão nas costas, né? Alguém nas costas, ele não sabia quem era. Tá pesado? Ele diz, não, é meu irmão. E aí eu fiquei pensando, como pensar essa dinâmica de um trabalho que é para o outro, que hoje é a competição, imagina, o que é o currículo? É preparar o melhor para competir com o outro que não pode pegar meu lugar. Como descobrir no trabalho esse lugar, não vou dizer que dignifica, como o senhor falou, mas como dignificar o trabalho nesse ser para o outro. Então, eu fiquei pensando nessa frase do Luciano, a partir da pesquisa que eu leio bastante também em Levinas, esse ser para o outro, né? Então, ficou essa provocação para mim, terminando justamente com a fala também da Tatiana, aí, da sensibilidade, né? O trabalho se tornou mesmo o lugar mais do peso. Então, como aliviar isso a partir da espiritualidade em nossas vidas? Como redescobrir esse lugar hoje? Essa estética que o senhor trouxe para mim, belíssimamente falando, revisitando o sentido da espiritualidade. Beleza e estética. A gente nem... Não colocamos tanto, a gente fala de trabalho, família, oração. Como é essa espiritualidade? A beleza, a estética, como essa respiração do olhar, todo o sentido como o senhor trouxe. Obrigado, Tatiana. Desculpa se eu empolguei aqui, mas, de fato, tinha uma consideração muito interessante fazer esse entrelaçamento. Obrigado. Ótimo, Padre Edivaldo. Eu queria pedir que quem pudesse abrir as câmeras aí, a gente pode fazer uma foto de recordação também. E, professor, tem uma pergunta também, dizendo se o senhor pode depois disponibilizar esses slides para o grupo. Tranquilo. Então, o professor pode me enviar por e-mail e eu disponibilizo para o pessoal que está aqui. Combinado assim? Sim. Tem mais alguém dizendo aqui? Fazendo a reflexão que São José também nos fala muito dessa questão do trabalho da espiritualidade. O Írio agradecendo pela boa reflexão, né, e pelo tempo disponibilizado, enfim. Várias manifestações de carinho e de gratidão. Eu, professor, em nome da Domus, agradeço de coração mesmo a oportunidade de poder escutar essa bela reflexão, e eu gostaria de terminar minha fala reforçando a pergunta que o senhor deixou, como o nosso trabalho pode ser uma oferenda a Deus? Acho que é uma boa pergunta, uma pergunta que incomoda, que nos interpela, e que tem muito a ver com o tema de hoje. E aí, eu gostaria de terminar, não é sempre que a gente tem 3 padres numa roda de conversa, né? E eu gostaria de pedir, então, para que a gente pudesse receber uma bênção aí,
para que a gente possa ir tranquilos, né? E tranquilos não significa não estar incomodado, porque essa pergunta nos incomoda, nos interpela, nos inquieta e nos mobiliza. Esse é o Espírito de Deus, né? E recordar ainda mais uma vez que terça-feira que vem eu tenho um encontro com vocês e vocês têm um compromisso de trazer mais uma pessoa também, e nós vamos também fazer uma tentativa de leitura orante da palavra a partir da experiência do filho pródigo, de retorno à casa, tá bom? Vai ser disponibilizado o link durante a semana, cada um para que é convidado. Professor, mais uma vez, muito, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande lhe conhecer, descobrir que o senhor é missionário da Sagrada Família. E acredito que foi muito bom também para o pessoal da região, para o senhor poder sentir os ares do sul do Brasil. Com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Fiquei impressionado, eu não sabia que era assim. Que bom. Vamos manter contato agora. Vamos continuar. Vamos trocar figuras. Ok. A bênção pode vir de Minas, sei lá. A bênção pode vir de Minas, eu também acho. Padre Edivaldo, por favor. Tá bem. Não, fiquei pensando aqui de onde partir com os irmãos também no ministério, cada família trouxe a figura de São José, e esses dias, Nossa Senhora do Cenáculo, Nossa Senhora de Pentecostes, né? O professor José André trouxe para nós aí o texto dos Atos dos Apóstolos, perseverando na oração. Então, uma figura para nós que perseverou de fato foi Maria, no cenáculo. E você trouxe a Pietá, ela perseverou na dor, ela perseverou no encantamento, sem perder o entusiasmo. Né? Perseverou sem perder o entusiasmo. Então, vamos pedir a ela, Senhora do Cenáculo, celebramos Pentecostes domingo passado, e São José, esse homem do silêncio, mas que descobriu esse modo de ser oferenda, Tatiana, no silêncio. Então, que possa nos conduzir, possa nos fazer encontrar o sabor naquilo que fazemos, com amor, sabor e amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, rogai por nós. Então, que Maria e José abençoe a todos, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.